Apresentação do capítulo 25. Os alfabetos Rinas e a história. Cáucaso, o alfabeto numérico ou calcídico. De Subiaco a Roma, de Roma a Eubéia e de Eubéia a Cáucaso. O povo mestre dos Atlantes, segundo o baile. As cidades calídicas da Mongolia, Indochina, Citia, Selesina, Lícia, Bitínia, Trácia, Macedônia, Etólia, Eubéia, Sicília, Pisa. Ió ou a Minerva calcídica. As aves de Calcis na literatura universal. Os povos do bronze, Cáucaso ou celtas. O calcídico monumental, segundo Vitrúvio e outros. O calcídico da hospitalidade primitiva. Cáucaso e os cabires. Os augures de Calcis. As sibilas calcídicas. Os cânones árabes e a poesia eclesiástica. Caos Calcis ou Pedra do Cálculo. A Xauxuitucuei ou Minerva calcídica mexicana. O alfabeto tibetano. A numeração etrusca primitiva. Hieróglifos numéricos ou calcídicos. A quinzena, a vintena e a dezena ou 10. Os vogans calcídicos. Bibliografia do Gaidil. Fim da apresentação. Quando nos capítulos 8º, 9 e X falamos sobre os Rinas na Pérsia, México e Irlanda, passamos, graças às preciosas indicações da mestra HPB, aos Rinas originais da Ásia, sejam eles chamados xamãs ou por outros vários nomes, cujo centro ou capital é a célebre região mongol, de Cáucaso, notável precedente de toda a história primitiva da Grécia e de Roma. Mas este nome de Cáucaso ou Chalcas, por sua vez, é uma preciosa chave que, bem manejada, pode fornecer-nos as mais estranhas indicações sobre um alfabeto primitivo, iniciático, numérico, calcídico ou rina, com base nos restos do Gaidil e nos principais alfabetos arcaicos. Esta investigação curiosíssima talvez não resulte, nem de longe, clara e perfeita, mas não se pode fazer outra coisa hoje, no estado de nossos conhecimentos. Com isso, incidentalmente, algumas verdades fundamentais da religião dos estados ou doutrina secreta serão cientificamente comprovadas, aparentemente perdidas para o mundo. Nenhuma dessas verdades fundamentais da primitiva sabedoria é desconhecida, na verdade, para seus atuais possuidores, os grandes iniciados do Tibete e da Mongólia, esses verdadeiros povos calças, chalcas ou calcidios, dos quais nossa geografia e nossa história não deixam de ter alguma lembrança, graças aos restos, espalhados por todo o mundo, de seus antiquíssimos e hoje perdidos mistérios iniciáticos, sempre baseados na matemática, ou seja, na linguagem própria e genuinamente calcídica. A linguagem dos iniciados, a língua Zendizar ou Zendo Real, pai do sânscrito e avô das outras línguas sábias, Zend, grego, latim, lituano, etc. Na verdade, a magistral obra de Isaac Taylor, O Alfabeto, em sua página 70, diz que os copistas de Subiaco, Roma e Veneza, no século XV, utilizando a recém-inventada imprensa, usaram tipos latinos derivados das minúsculas dos séculos X e X, tipos que por sua vez se originaram das letras iniciais da época de Augusto, as quais por certo foram empregadas 3 séculos antes de JC na tumba de Cipião e nos tesouros do Vaticano, remontando assim até o século V antes da nossa era. O alfabeto romano primitivo deriva, além disso, de uma forma local do grego Nabeos e Eubeia, por volta do século VI antes de JC, já que esses povos o introduziram por meio de Calcis, na Sicília, e por Neápolis e Cumas na Itália Central. Este alfabeto calcedônio, por outro lado, é uma variante de outro grego arcaico que remonta muito antes do século IX, ou seja, cerca de 1000 anos antes de JC. Finalmente, esse alfabeto, filho dos alfabetos troncais dos Hiragana e Katakana siberianos, deriva da Mongólia, porque, como diz o próprio historiador César Cantu, o Baile, o grande astrônomo orientalista, colocou a origem de todas as ciências em um povo muito antigo do Lago Baikal, a 50 graus de latitude, o povo de Cauchas, de onde elas passaram para os Atlantes, da Atlântida, para os etíopes, e muitos séculos depois para as 4 nações mais antigas do mundo e Índia, Pérsia, Caldeia e Egito. Assim, é necessário investigar, antes de tudo, qual cidade era Calcis ou Chalcis e que tipo de alfabeto é o chamado alfabeto calcídico. Se folhearmos as enciclopédias, como a Enciclopédia Ilustrada da Espasa, apesar de sua natureza sectária, e os bons atlas antigos, como o de Henrique R., ficaremos surpresos com mais de uma dúzia, talvez,
de cidades e regiões com esse nome. A mais antiga destas últimas é o célebre país, já mencionado, de Cauchas, na Mongólia, nas estribarias meridionais desse labirinto de altíssimas montanhas que termina a oeste com as montanhas Altai, a norte com o Sayans, e a leste com as cordilheiras siberianas de Jabloko e as chinesas de Qingyuan e da Manchúria. Acima do país de Cauchas, ou seja, para o norte, nascem os colossais rios siberianos Obi, Yenisei, Lena e Kerulen, e estende-se suas águas geladas o Baikal, o maior lago de montanha do mundo. Aos pés do dito país de Cauchas desenvolve-se um verdadeiro Mediterrâneo dissecado, o deserto de Gobi, e desse território procede, como ensinam os brahmanes, o alfabeto numérico e iniciático, ensinado por aqueles reis divinos dos primeiros dias da humanidade, linguagem que é pai do sânscrito e avô, portanto, de todas as línguas indo-europeias, Devanagari, lendo, caldeu, aramaico, grego, latim, lituano, antigo alemão, etc., etc., como já dissemos. A mestra H.P. Blavatsky, que penetrou nesses países pelo único ponto de acesso a eles, que é a famosa porta de Dzungaria ou Zingaria, ao norte das montanhas celestes que separam esta região do Turquestão, descreve-nos admiravelmente, na introdução de A Doutrina Secreta, as passadas glórias desta zona, outrora muito povoada e hoje deserta, por onde passou todo um período geológico de catástrofes cósmicas e catástrofes guerreiras. Como consequência dessas terríveis guerras, histórica e simbolicamente cantadas nas epopeias do Mahabharata e do Ramayana, por volta do ano 2400 a.C., partiram as primeiras emigrações célticas, que vieram infiltrar dessa maneira seu sangue ariano e sua maior espiritualidade no antigo e corrompido tronco Atlante, tronco que, após o afundamento da ilha tolteca de Poseidonis, ou pequena e última Atlântida de Platão, ocorrida cerca de 6.000 e poucos anos antes desta data, ainda a conservava. Florescentes os rebentos atlantes não toltecas dos protosemitas nórdicos, cuja história está preservada nas 1000 fábulas das lendas escandinavas, dos Edas, que Wagner glosou em seus poemas musicais, ou seja, os acadianos, bascos e pelasgos mediterrâneos e os povos escitico-turanianos da imensa região que, partindo das planícies gaulesas e germânicas, continua com as estepes russas e siberianas até o Estreito de Bering. Uma das características desse povo, celta, braquicéfalo e solar, que penetrou como uma cunha na Europa, deixando represados ao norte os dolicocefálicos escandinavos, de olhos azuis e pele branca, e ao sul os dolicocefálicos ibéricos, de olhos negros e pele morena, era o conhecimento do bronze, que por eles foi chamado de chalchas ou calcos em grego, e ainda hoje dizemos calcoperita ou perita de cobre ao sulfeto de cobre, cuja bela cor amarela lembra de longe a do ouro. Toda a civilização da chamada Idade do Bronze se deve a esse glorioso e guerreiro povo celta ou cauca, que, unindo-se em nossa península com o povo ibérico, formou o típico povo celtibeiro ou espanhol, de cabelos e olhos castanhos, pele morena ou trigueira clara, estatura média e qualidades superiores para a imigração, a sobriedade e a luta pela vida, como corresponde a uma raça complexa. A teogonia de Isildo faz alusões muito elevadas a este povo, que nos seus místicos origens tibetanos conheceu a ave fênix, a ave dos deuses Garona ou Sinildis, a ave chinesa do lição, eco perdido dos primitivos homens alados do banquete, de Platão, cuja grandeza chegou a excitar a inveja dos deuses, que, para castigá-los, os separaram em sexos, cujas duas metades, homem e mulher, se procuram e se unem sempre, sendo constantemente frustradas pela natureza, que faz nascer o terceiro ou o filho desta união ilusória, perpetuando assim a humanidade sobre a terra para acabar dominando nela. A própria Ilíada fala desta ave divina, a ave da selva ou de Sigfredo, que Wagner chamaria, que, horrorizada com a guerra de Troia, se escondeu entre os ramos de um abeto, a árvore sagrada dos Ogas ou da numeração, como veremos em breve. A própria deusa Minerva, Ió, Ísis ou a lua, era chamada Calcídia ou Calcídica em todo o Mediterrâneo, e por isso Augusto cuidou de lhe erguer em honra de sua ascendência metalúrgica redentora um templo todo de bronze. Em bronzes sagrados também, dos quais ainda existem admiráveis exemplares em nossos museus, foram primorosamente entalhadas as leis fundamentais dos municípios, espécie de cartas magnas de todos os direitos, sob a égide ou salvaguarda protetora da primitiva deusa calcídica ou Ió. Em todos os templos de Ió ou Ísis, isto é, da Minerva calcídica, eram ensinados os mistérios iniciáticos importados do remoto país tibetano de Cauchas, centro eterno da grande loja branca que reina secretamente no mundo, e daí que nos primitivos templos houvesse um retiro recôndito, Aditya,
ou sala calcídica, recinto sagrado e inviolável de grandes dimensões, onde se disse depois que os deuses se reuniam em misteriosos ágapes ou orgias, às quais Platão certamente quis aludir no banquete. Ainda assim, em nossa perfeita ignorância sobre tais mistérios, conservamos um eco perdido deles no transepto, ou planta transversal, das igrejas mais gloriosas, como São Paulo fora dos muros, em Roma, em vez da forma primitiva de nave, a nave ou arca salvadora do dilúvio ou catástrofe atlante, na qual chegaram aos continentes atuais todos os Noés, Quetzalcoatres, Xixutros e Deucaliões. E por isso também, como lugar sagrado na casa, chamava-se calcídico ao corredor interior que separava das outras na casa grega os quartos consagrados aos hóspedes, como pode ser visto em Vitrúvio, em Procópio, de Aedificationem, em Bechi, Deu Calcídico e della Cripta de Eumachia, e nos demais tratados de construção onde se faça história deste transepto ou efetiva e simbólica tal dos deveres que a hospitalidade impunha entre os homens, até ao ponto de ser sagrado em todas as nações de ascendência ariana ou peregrina, uma vez que com ele compartilhávamos hospitaleiramente o pão, o sal, o fogo e o teto. Uma das ramificações celtas ou calcídicas mais importantes das que irradiaram do cauchas tibetano por todo o âmbito do mundo, estabeleceu-se no famosíssimo Vale de Bicara, Vale dos Cabira ou Cabires, entre o Líbano e o Anti-Líbano. Já em outra ocasião comentamos a excepcional importância ocultista deste histórico vale ou anfiteatro, em cujo centro se ergueu outrora a cidade solar de Baalbek ou Heliópolis, na divisória exata das águas do Orontes e do Lita. A primitiva Chalcis da Celesíria que eles fundaram um pouco mais abaixo neste último rio, que depois despeja suas águas no Mediterrâneo, entre Sidon e Tiro, vinha assim a constituir a metade do caminho entre Baalbek e Damasco, e ficava a igual distância quase de Sidon e de Biblos, embora separada deles pelo mais íngreme do Líbano. Daí que em todo o tempo tenha sido este Calide lugar uma região iniciática, como tiveram ocasião de comprovar os cruzados ao conhecerem ali o célebre Velho da Montanha, e tomarem de suas mágicas cerimônias a base originária para a temível ordem do templo, que durante alguns lustros foi a dona e senhora de toda a Europa, como é sabido. A esta celestial Chalcis do Lita correspondia, junto ao Orontes, muitas léguas mais abaixo, ao sudeste de Antioquia, a segunda Chalcis síria, a um quarto do caminho de caravanas que vai desta histórica cidade Seleucida até a arruinada Tadmor ou Palmira, ou seja, na entrada mesma do deserto de Cedrosia, antessala da Arábia deserta, e a 1/3 da senda de caravanas que vai para Hierápolis do Alto Eufrates. A série concatenada de Chalcis não se detém aqui, mas vai demarcando cidades, por assim dizer, em todo o contorno do Mediterrâneo. Assim, encontramos apenas nos mapas de Kiert, Tatlas Anticus, a Chalcia ou Chalceca aldeia da montanhosa Lícia, regada pelo Xanto, a quem Spa chama Carquia, o Calchedon ou falso Calcedonia da Bitínia em frente a Crisópolis e a Bizâncio, ou seja, na entrada mesma do Bósforo, a divina península calcídica da Trácia, que, graças aos seus lagos do norte, seria uma ilha, não fosse pelo levantamento montanhoso vulcânico de Tessalônica, que separa os golfos Termaico e Estrimonico, a Calcis da Etólia. Guardando com a fronteira de Patras, da cidade dos Pais ou Pátria, a entrada do Golfo de Corinto, a Calcis da Trifilia Arcádica, verdadeira Veneza por seu local lacustre no Golfo de Ciparis, a poderosa Chalcis de Eubeia, guardando a entrada sul do Golfo Eubeia em frente a Beócia, nos campos lelantios, a pavorosa Chalcis do Épiro no mais íngreme e inacessível dos montes da Tamnia, ou seja, também de Atos, como Chalés ou Calcídica é a região atual de Laos, a mais inacessível da Indochina, e, por fim, a Calci de Pisa, entre o rio Amo e o Monte Pisano, e cidade que, como consagrada a Minerva Calcídica, a deusa da oliveira, produz ainda hoje o melhor azeite de toda a região dos Etúsculos, ou seja, Toscana. A mais gloriosa, no entanto, das Calcis gregas e a mãe das italianas, e ainda das espanholas disfarçadas com os nomes de Urda, os de outros análogos, é a Calcis de Eubeia. Esta Calcis, que ainda conserva seu nome primitivo, apesar de ter sido chamada posteriormente de Eubeia, Stymfelos, Alicarne e Hipocalcis, era uma das 3 chaves da Grécia. Sua fundação, muito anterior à Guerra de Troia, foi atribuída a Pandoro ou Pandauro, filho de Ericteu, e seu nome é atribuído, talvez erroneamente, a uma das 12 filhas de Asopo e Metona. Localizada no ponto mais estreito do Estreito de Euripo, está ligada ao continente por uma ponte desde o ano 411 a.C., e em 506 a.C. aliou-se a Tebas e Esparta para restaurar a aristocracia em Atenas. Seu nome,
como todos os dos celtas, está relacionado com o de bronze, como mencionamos, pelo que seus habitantes são considerados os primeiros a conhecer o cobre na Grécia, e também o bronze, uma vez que os navios fenícios trouxeram o estanho dos Cassitérides. Suas colônias se estenderam por todo o Mediterrâneo, pela Calcídica Macedônica, por toda a Campânia, Cumas, pelo sul da Itália, Regio e pela Sicília, Catânia, Naxos, Leontini e Taormina. Na cidade era prestado o culto a Apolo, e foi lá que Aristóteles morreu. E tão primitivamente mágico e Rina, dizemos, é o nome de Calcis ou Chalcis, que por sua sabedoria também foram chamados os adivinhos, como os filhos de Téstor que acompanharam os gregos ao cerco de Troia, Calepinus, Septem Linguarum, como se lê no livro 2º da Eneida, e as betilos ou pedras mágicas sonoras de que nos fala Blavatsky, foram chamadas chalcofonos, e o melhor tradutor e comentarista latino do Timeu, de Platão, foi o filósofo neoplatônico do século IV, que talvez se escondeu sob o pseudônimo de Calcidio, conforme o comentário impresso em Leiden em 1617 por Meuricus. Nossa História Natural, enfim, seguindo Plínio, livro 10º, C8, Xixi, C3, e Shvi, C11, denomina com os nomes de calcídico e calcídica uma ave noturna, um peixe, uma família de lacertídeos e outra de menópteros com mais de 2.000 espécies. O nome misterioso e matemático simbólico de Calcis foi e é tão universal, repetimos, que as glórias das Calcis latinas não ficaram aquém das Chalcis gregas e sírias, a ponto de, se naquelas houve uma Cassandra macedônica e alguns iniciados heliopolitanos, base de todos os essênios, terapeutas, ebionitas, nazarenos e gnósticos que vieram depois, na Campânia etrusca floresceu uma Cumas calcidica, célebre por sua Sibila, a pitonisa amada de Apolo que deu ao rei Tarquínio 3 de seus livros proféticos, depois de queimar os outros 6 livros que, guardados sob o Capitólio em urnas de pórfiro, preservaram Roma de toda destruição, comprometida mais de uma vez por gauleses e cartagineses, assim como por discórdias civis. Num acesso de loucura inexplicável, a não ser pela intervenção da magia negra que acabou por perder a cidade dos Césares, esses livros foram queimados por ordem do Senado, por conterem os segredos da religião estabelecida. Quais eram esses segredos? Nada menos que os da linguagem zendizarica, ou seja, o alfabeto numérico ou caldício, sobre o qual há mundos a investigar, invocando antes, como os bons dórios primitivos a Minerva calcidica, aquela de cujos cenáculos iniciáticos Arnóbio cantou, livro 4 Scribuntur de vestir in triclinis caelestibus atquin chalcidicis aureis coenitari, e cujas lojas ou cármenes caldícios, precursoras de nossos arabis cármenes granadinos, fizeram com que Calepino dissesse Tapud Stat, livro 5, Sil. 3. V 182 Carmen Chalcidium sunt versus Sibilinim Acomana Sibila Conditi. Aqueles versos divinos, que a Igreja teve a honra de invocar séculos depois em sua terrível elegia do Dais Irae, que diz: Dais Irae, Dais Ila. O dia da ira. Aquele dia reduzirá o mundo a cinzas. Como testemunhas David e a Sibila. Aquela poesia sábia, afinal, origem e fim de toda a ciência humana, que também foi professada de modo iniciático e sublime pelos nossos grandes polígrafos árabes, em seus famosos cânticos andaluzes. Não se deve pensar, por fim, que o tema das toponímias e correlações rinocalcídicas está esgotado, mas continuar com elas seria talvez abusivo. Por isso, encerramos aqui e passamos a outro tema anexo, não menos sugestivo. O leitor tocado pela triste enfermidade do positivismo cético, ou seja, sem intuição e sem imaginação, que leu as páginas anteriores, talvez tenha pensado diante da multiplicidade de Chalcis ou Calcis indicadas nelas, e cujo catálogo poderia ser aumentado, que elas devem seu nome meramente à mesma raiz da palavra latina caus, calcis, ou cal, ou melhor, carbonato de cal, ou seja, mármore, e que, portanto, tais nomes são simples indicações de tantos lugares ricos em mármores, como os da mencionada península grega de Calcídica. Se assim fosse, e aqui temos a história de sempre, a eterna disputa entre o cretinismo tímido da mera razão e o voo angélico da intuição e da imaginação criadora, ainda assim nos colocaríamos, como sempre, do lado da magia, ou ciência dos rinas. Na verdade, se formos por esse caminho, até o fato da extraordinária abundância de flocos de cálcio que hoje a espectrografia solar nos revela, em um reticulado espantoso, sob as labaredas da fotosfera do Sol,
talvez não tenha sido desconhecido do antigo sacerdócio iniciado, assim como não foram as próprias manchas solares, nem o notável fenômeno mágico da dupla refração dos romboedros do espato de Islândia, fenômeno que hoje se explica matematicamente porque apela, e perdoe-nos a aparente petição de princípio, ao conhecimento calcídico, ou seja, a matemática, ao cálculo, como palavra derivada daquela raiz latina de caus calcis, ou melhor, de calculi, o betilo, gema ou pedrinha calcária, que, colocada nos buracos dos antigos ábacos, ou contadores, ao estilo dos nossos rosários, das tarjas andaluzas e de outros procedimentos gráficos, serviam aos primitivos homens para a contabilidade. As mesmas raízes latinas mencionadas de caus calcis e calculi não são latinas, mas atlantes, ou seja, dos vascos, iberos e proto-americanos, ou toltecas, que sucederam aos atlantes. Isso porque nos códices maias, como demonstramos em um estudo anterior, existe a personificação do cálculo e da matemática na deusa Xauxuitu, ou Xauxuitucuei, literalmente a deusa da saia azul, chaveiro, México através dos séculos. Ela é a Ísis, Ió, Maia, Maria, a Lua, a Minerva calcídica e, enfim, a deusa daqueles jônios, ranos ou jaínos, fundadores de todas as colônias calcídicas. Nossa obra de gentes de outro mundo atribui à Lua mais de 100 equivalentes, pois é surpreendente que os mexicanos pós-atlantes, sem dúvida, como afirma Blavatsky, descendentes daqueles que Arjuna liderou ao colonizar o Patala, ou seja, a América, de acordo com a epopeia do Mahabharata, usassem a palavra Xauxuitu ou Calquiuitu para designar as pequenas pedras de contabilidade que ainda podem ser vistas em seus códices. Essa palavra é tão análoga à latina calculi, embora o povo etrusco-romano e o povo maia não se conhecessem nem tivessem um laço secreto de união, como o que indubitavelmente ligou todos os povos do tronco calcídio. Fim desta parte.